Catarina. Paulo Wessel, bom dia, Paulo, tudo bem? Ô Dirley, bom dia para ti, bom dia para toda a bancada, bom dia para todos os ouvintes da nossa gloriosa Rádio Cidade. Ô Paulo, você tem realmente essa tua atividade atual, essa tua responsabilidade frente à Superintendência Regional do Trabalho tem feito você viajar bastante pelo estado, né? Você, por exemplo, nesse momento você está onde? Dirley, nesse momento eu estou em Florianópolis, mas nessa semana eu já estive na região oeste, já tivemos em Chapecó, tivemos na região serrana, especialmente em Lages, e na próxima semana tem todo um outro conjunto de agendas até a chegada das férias. Por quê, Dirley? Porque as questões que envolvem o mundo do trabalho estão em cada canto de Santa Catarina, né? A dimensão do trabalho é muito importante para a gente enquanto ser humano. Quando tu te apresentas, tu diz, eu sou Dirley Silva, radialista, apresentador, jornalista, enfim, tu desfilas todas as tuas profissões para demonstrar para todo mundo como essa dimensão do trabalho ela é importante na vida de qualquer pessoa. Então isso faz com que o trabalho aqui na Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego em Santa Catarina tenha essa dimensão gigante, né, que é tentar resolver problemas, tentar fazer mediação, tentar fazer aproximação, muitas vezes entre conflitos existentes entre sindicatos patronais, sindicatos de empregadores, conflitos às vezes entre empresas e sindicatos. Então a nossa primeira ação é buscar fazer essa mediação de conflitos, né? Então isso exige muitas vezes esse deslocamento que chega a ser em certos momentos insano. Eu tenho até brincado aqui que precisaria de um helicóptero aqui na Superintendência para a gente dar conta de tudo que precisa em Santa Catarina. Agora, uma coisa que me chama a atenção, e a pergunta inicial foi justamente saber onde você está, por conta da gente já tem conhecimento aí a respeito das tuas peregrinações aí pelo estado, é para entender esse perfil do trabalhador catarinense, né? Por região, né? O oeste tem um perfil, aqui no sul, no Vale do Itajaí tem outro, no sul outro e assim por diante. Eu gostaria que você descrevesse para o ouvinte da Rádio Cidade, para quem nos acompanha pelo YouTube, enfim, essa riqueza de perfis que Santa Catarina oferece no mercado de trabalho, Paulo, e que você tá tendo essa experiência de conhecer mais. Com certeza, Dirley. A Santa Catarina ela tem uma característica diferente dos outros estados, porque o desenvolvimento ele não ocorre apenas na região litorânea, embora é mais concentrado nessa faixa litorânea, mas nós temos nós temos indústrias, nós temos atividade empresarial muito forte em todas as regiões. Né? Lá para a região oeste, por exemplo, mesmo no extremo oeste, nós temos muito forte a vocação da agricultura, da pecuária, das agroindústrias, dos abatedouros, né? Então, na região norte é uma região industrial, na região serrana também tem indústrias, a produção de papel, celulose. Então, assim, tu vai fazendo uma configuração do estado, tu vê que ele está, de certa forma, industrializado em todas as regiões. Por isso que nós hoje somos o estado com o menor nível de desemprego no país. Nós estamos com 2,4% de desemprego, nós estamos abaixo, Dirley, e ouvintes, do desemprego do Japão, né? Isso é algo extraordinário. E isso está fazendo também com que as empresas elas corram literalmente atrás de trabalhadores e a partir disso a gente começa a cumprir outras leis que também existem, por exemplo, como a inclusão de pessoas com deficiência. Né? As empresas com mais de 100 trabalhadores, elas precisam ter de 3 a 15% de trabalhadores, de pessoas com deficiência trabalhando nas suas empresas. E muitas das empresas, elas não davam bola para isso, não cumpriam uma cota, embora é lei e a empresa, inclusive, pode ser autuada pelo descumprimento. Mas a partir dessa falta, digamos assim, de mão de obra no Estado, esses números também vêm aumentando no estado porque as empresas passaram a correr atrás dos trabalhadores, né?
E uma outra questão também são as cotas de aprendizagem. A partir de 14 anos, o menino e a menina, eles podem estar trabalhando como aprendizes nas empresas. E isso faz com que a empresa possa estar desenvolvendo, possa estar moldando, possa estar qualificando o seu trabalhador. E isso também vem aumentando as cotas de aprendizagem em Santa Catarina. Temos um desafio ainda, Dilei, que é a remuneração, né? Mas as empresas também estão percebendo isso agora, porque é o seguinte, com essa oferta de mão de obra, com a necessidade de mão de obra, faz com que os trabalhadores eles fiquem ligados, né? Apareceu uma empresa com um salário maior, eu saio dessa, vou para outra empresa, e que isso é absolutamente normal, qualquer um de nós certamente faríamos isso. E isso tem provocado que determinadas empresas e algumas negociações coletivas entre empresas e trabalhadores, o nível salarial ele passa a aumentar um pouco, entendeu? Então, na hora de uma negociação, não, eu vou dar um pouco mais de reajuste, eu vou garantir algumas vantagens, alguns benefícios, para tentar fazer com que o trabalhador fique na minha empresa e não se desloque tão facilmente. Outra questão que está muito sendo discutida nesse momento e vem a calhar é a questão da jornada 6-1. Nós temos alguns setores em Santa Catarina onde os trabalhadores precisam trabalhar 6 dias e folgar apenas um dia, né? É uma jornada que eu e o governo consideramos infame de lei, porque essa jornada 6-1 é ainda um pé nosso na escravidão. A gente está com um pezinho na escravidão quando impõe uma jornada de 6 dias de trabalho por um de descanso aos trabalhadores. Então, as empresas que têm esse tipo de jornada, elas estão tendo também mais dificuldade de contratar, né? E vem perdendo emprego. Agora há pouco, antes de entrar no ar, eu recebi aqui uma mensagem num grupo de WhatsApp, dizendo que o Copacabana Palace, aquele grande hotel majestoso no Rio de Janeiro, né, ele acaba de encerrar a jornada 6-1, porque ele estava percebendo que não conseguia mais trabalhadores com esse tipo de jornada. Então, essa excelente fase que nós estamos vivendo em termos de geração de empregos, ela é importante porque garante o trabalho, garante a produção das empresas, garante a riqueza empresarial também, mas ela vem fazendo com que essas chagas, como por exemplo, salários baixos, jornadas 6x1, passem a ter um outro olhar por parte, né, de quem opera aí os mundos do trabalho. Recentemente nós tivemos aí essa conferência, a segunda Conferência Nacional do Trabalho, esse evento que tem um caráter tripartite, né? Governo federal, governo do estado e também organizações que representam o trabalhador. Qual é a análise que você faz, ô Paulo? Você que participou, inclusive, eu acho que você chegou a vir aqui na rádio quando você anunciou que haveria esse evento. Que análise você faz sobre, principalmente, as políticas públicas aqui em Santa Catarina para facilitar a vida de quem emprega e de quem vai trabalhar? Dilei, a Conferência Nacional do Trabalho, que cada estado está realizando a sua, termina na semana que vem, a última, no Rio de Janeiro, que é a última Conferência Nacional Estadual, e em março, representantes de vários estados voltam a se reunir para deliberar sobre todas as propostas que saíram nos 27 estados. A nossa conferência aqui de Santa Catarina, que foi inclusive acompanhada pela Organização Internacional do Trabalho, ela foi realizada em novembro, né? E ela assim, foi altamente elogiada por parte de quem esteve presente. Por quê? Por causa da estruturação dela. E essa estruturação é a metodologia adotada em todo o Brasil. A gente utiliza a metodologia chamada tripartismo, ou seja, participaram da conferência 45 representantes de sindicatos das empresas, 45 representantes de sindicatos de trabalhadores e 45 representantes de governos, daí estadual, federal
e municipais. E, além disso, convidados, mais 45 convidados de cada uma dessas bancadas. Então, nós tivemos discussões importantes, cada bancada podia trazer as suas propostas sistematizadas, já organizadinhas, enfim, escritas, e eram debatidas nos grupos e, à tarde, todas as propostas foram votadas. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu propostas muito importantes e muito conectadas com a situação atual dele. Por exemplo, nós temos hoje milhões de trabalhadores por aplicativo. Quando a gente pega chama o Uber, o 99, quando a gente pede uma comida lá do iFood, ou do Pedidos 10, qualquer aplicativo, alguém chega para entregar aquilo que a gente pediu. E esses trabalhadores, na sua grande maioria, eles não têm regulamentação nenhuma, eles não têm nenhum tipo de benefício, não têm nenhum tipo de proteção. Eles têm a autonomia, porque eles trabalham onde eles querem, né? Mas eles não têm nenhum benefício. Por exemplo, se o menino que vem entregar na casa da gente uma comida, né, de moto, e ele se acidenta, se ele não estiver contribuindo com a Previdência, e se ele precisar ficar, 6 meses em casa sem poder trabalhar, ele não vai receber absolutamente nenhum centavo, porque ele não está protegido pela Previdência Social, porque ele não paga, né? E a empresa, o iFood, o Uber, enfim, também não contribui com a Previdência. Então, esse foi um dos pontos que a gente discutiu muito e apresentou propostas. Uma outra questão, a empregabilidade da população com mais de 50 anos. Essa população de lei, daqui a pouco ela vai ser a maioria do nosso país. Quando tu era criança, quando eu também era criança, a gente aprendia que o nosso país era em formato de pirâmide, que embaixo da pirâmide estava toda a maioria da população, as crianças, os jovens. O Brasil era um país jovem. Essa situação ela está mudando. Então, a população jovem hoje já não é mais a maioria. E a população 50 mais, com mais de 50 anos, é uma população que daqui a pouco será a maioria. E essa população, ela não teve esse banho digital que a juventude tem. Essa facilidade de lidar com o celular, essa facilidade de lidar com tecnologia. Só que as empresas, hoje em dia, é muita tecnologia. Então, muitas vezes, falta essa conexão entre o trabalhador 50 mais e com a questão da tecnologia. Então, a gente propôs todo um processo de qualificação, de letramento digital, né, que seja disponibilizado pelas empresas, pelo Sistema S, enfim, de qualificação, de letramento digital da nossa população. Então, foram propostas muito importantes também da questão do fortalecimento dos sindicatos. Os sindicatos são uma estrutura fundamental, tanto os sindicatos das empresas quanto os sindicatos dos trabalhadores. E esses sindicatos, eles passaram por um processo muito forte de criminalização a partir do governo Temer, basicamente, né? E que avançou pelo governo Bolsonaro. Campanhas difamatórias, influencers pagos para falar mal de sindicato, para falar mal de CLT, para falar mal de carteira profissional. Então, fez com que durante muito tempo houvesse uma redução, inclusive, do número de sindicalizados no Brasil. Felizmente, a gente interrompeu esse decréscimo e agora a população sindicalizada já passou a aumentar novamente. Mas é fundamental que os sindicatos também se modernizem, é fundamental que nós tenhamos sindicatos fortes dos dois lados. Por que é importante, Dirley? Porque se a gente tiver sindicato forte dos dois lados, na hora de uma negociação coletiva, tu vai estar lidando com gente que entende, tu vai estar lidando com gente, com um negociador, digamos, qualificado. E certamente, dali vai gerar vantagens para o mundo do trabalho, para os trabalhadores, né? E se a gente tem sindicatos fracos, qualquer coisa serve, né? Em termos de propostas. E então essa questão do fortalecimento dos sindicatos dos dois lados
também foi algo muito falado e discutido e deliberado na nossa conferência estadual. Então, serão 9 representantes de Santa Catarina em março, 9 representantes de cada bancada. Eu estarei representando também, serei um dos 8 representantes do governo nessa a Conferência Nacional no mês de março em São Paulo. E lá, certamente, a gente vai fazer um fechamento, uma finalização, deliberar, escolher as propostas, votar nas propostas, né, que são encaminhadas para o governo, né, para transformar isso em decreto, em lei, enfim, em política pública. Paulo Valdomiro aqui, bom dia. O tempo acaba sendo nosso adversário aqui, até para a gente encaminhar, Paulo. Eu sei que teve durante muitos anos uma cobrança na superintendência pela questão dos fiscais. Havia eu lembro que aqui em Brusque mesmo, até acho que tinha 1 ou 2 fiscais, se eu não me engano. 2. Dois fiscais do trabalho. E era uma demanda que se tinha de muito tempo. Parece que agora houve aí um concurso público. Esse pessoal já assumiu. E quantos que aqui em Santa Catarina vão assumir essa função? Valdomiro, essa é uma grande notícia nossa, assim, para o final de ano, sabe? É um grande presente que a gente recebe, que a gente oferta para o mundo do trabalho. Santa Catarina, desde 2014, o Brasil, desde 2014, não tinha concurso público para fiscal do trabalho, né? E isso fez com que alguns lugares se transformassem assim na casa da mãe Joana, porque como se sabia que não tinha fiscal, quem descumpria a lei descumpria tranquilamente, né? E daí foi feito um concurso público no ano passado, e agora, essa semana, na segunda-feira, no dia 1º de dezembro, os novos fiscais tomaram posse em todo o Brasil. Então, aqui em Santa Catarina nós tínhamos 41, e agora a gente, além dos 41, passa a ter mais 22 novos fiscais. Então, a gente incrementou substancialmente o nosso quadro, e esses fiscais, eles estão espalhados, então, pelo Estado, nas diversas gerências que o Ministério do Trabalho, nas 5 gerências que o Ministério do Trabalho tem em Santa Catarina. Brusque pertence à gerência de Itajaí, né? Então, a gente passa certamente a partir do ano que vem, agora esses fiscais, eles estão todos num processo de formação, né? Porque a gente não pode botar esse povo na rua assim, já essa semana, sem ter uma orientação, uma qualificação, um treinamento. Então, eles estão passando por um treinamento e a partir do ano que vem, março, abril, eles já começam também a desenvolver as suas ações, e tenho certeza que isso ajuda a tornar os nossos mundos do trabalho um pouco mais civilizado. Muito bem. Ô Paulo, algo mais que você gostaria de destacar aí? Eu sei que pode ter fugido aqui do nosso conhecimento, algo que você gostaria de destacar em relação à tua atividade aí em Florianópolis? A gente teve também uma outra atividade muito importante que não parou agora em novembro, que foi um evento estadual também sobre a questão da diferença salarial entre homens e mulheres. O presidente Lula, na campanha, prometeu que a diferença entre homens e mulheres de salário não podia acontecer e que precisava reduzir. E há 2 anos foi criada uma lei, foi sancionada uma lei pelo presidente, criando mecanismos para estimular a redução dessa diferença. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, Dirley, no Brasil, as mulheres que ocupam as mesmas funções que os homens, seja em termos de conhecimento, de qualificação, enfim, no mesmo nível, a média é que elas ganham 20% a menos do que os homens no Brasil. Aqui em Santa Catarina, essa diferença chega a quase 30%, ou seja, aqui as mulheres, em média, ganham 30% a menos do que os homens, mesmo ocupando as mesmas funções. E o que a gente tem percebido é que, em termos de qualificação, de formação, a escolaridade das mulheres é superior à dos homens. Então, o Ministério do Trabalho reuniu aqui em Santa Catarina também todos os sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores, e a gente ofertou cláusulas que podem ser incluídas nos textos das convenções coletivas, das negociações coletivas, visando criar essa cultura no ambiente empresarial catarinense. A gente sabe que isso de fato é cultural, infelizmente essa prática não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas agora nós temos ferramentas, inclusive, que possibilitam os nossos fiscais
de autuarem empresas onde existem essa diferença. Porque é um absurdo, já que a própria Constituição da República, que é de 88, a própria CLT, que é de 1943, já diziam que não podia ter essa diferença. Só que nós não tínhamos uma lei que permitisse efetivamente fiscalizar essa diferença. Agora nós temos. Então a gente espera que a partir de agora, essa chaga também que existe em Santa Catarina e no Brasil, ela possa ser pouco a pouco reduzida. E essa é uma outra ação, né, que a gente desenvolve aqui no Ministério do Trabalho em Santa Catarina e em todo o Brasil. Falamos com Paulo Essel, superintendente regional do Trabalho e Emprego em Santa Catarina. Paulo, um grande abraço, um ótimo final de semana. Esperamos você outras vezes aqui. Naturalmente, vamos convidá-lo para conversar com o público da Rádio Cidade. Um abraço, Paulo. Dilei, obrigado pela oportunidade. Eu aproveito para fazer um convite. No dia 13 de dezembro, agora, no outro sábado, a gente estará fazendo um almoço de encerramento de ano, de confraternização, ali na Ambávia. Então, deixo o convite, né? É um almoço por adesão, lógico, cada um vai pagar o seu, mas é o momento da gente se encontrar, conversar um pouco sobre a vida, conversar, se alegrar e comemorar aí as grandes conquistas de 2025. Então, fica um convite para a equipe da Rádio Cidade e para os nossos ouvintes também, Dele. Obrigado pela oportunidade e um excelente final de semana. Em breve nós vamos conversar com